É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Bem-vindos ao Deite Onde Vão, podcast onde nós te ensinamos como o minimalismo pode deixar a sua vida mais leve e funcional. Hoje nós estamos com um tema muito bacana aqui, que vai agradar muitíssimo todas as mulheres. Bem-vinda, Gilmara, é um prazer ter você aqui com a gente. Olá, Bem-vinda, Grazi. olá, Carol. Olá, meninas, muito obrigada por esse espaço. Vamos dar início aqui, né, ao podcast. Vai ser um prazer trazer aqui as informações e falar com todo o público que está aqui assistindo a gente. Com certeza, vai ser um conteúdo muito rico. Muito legal. Queria que você se apresentasse. Quem é você, de onde você veio, por que você faz o que faz. Fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigada pela recepção mesmo. Bom, eu me chamo Gilmara Dias, eu sou psicóloga clínica, eu atuo há 8 anos nessa área, né, com a clínica, eu me formei e já trabalho com isso desde então, e eu nasci na cidade de Silvianópolis, mas moro aqui em Pouso Alegre há bastante tempo, então me considero um pouco de lá e um pouco de cá. Pouso Alegre é minha casa, é meu chão, conheço muitas pessoas aqui, eu amo estar aqui nesse lugar. E eu escolhi a psicologia lá na adolescência. E a questão do comportamento alimentar e a saúde emocional veio de lá. Mas quando eu decidi fazer especialização em transtornos alimentares, em obesidade e cirurgia bariátrica, foi na faculdade. Pouco se falava dessa questão lá. Abordava-se muito pouco. Só que a comida, ela faz parte do nosso dia a dia todos os dias. Em todo momento, né? A todo momento. Todo momento. E se você parar para reparar, presta atenção, para pensar assim, um dia que você foi em uma festa, ou na fila de um buffet de um restaurante, ou numa lanchonete, ou comendo em casa com algumas amigas ou amigos, alguma recepção. Todo momento a gente vai estar ali com comida. E quando a pessoa tem alguma questão alimentar ou uma questão com o corpo, ela vai sempre manifestar isso de alguma maneira. E eu sempre fui bastante atenta a esses sinais desde a faculdade. Além de ter, é claro, tido histórico lá na minha adolescência com essa questão também alimentar. Então, eu tenho uma vivência particular com relação à comida que me fez lá na frente pensar, eu posso ajudar as pessoas a melhorar, assim como eu um dia melhorei dessa questão, porque é algo que a gente vai poder lidar muito melhor, ter uma relação melhor com o corpo. Bom, mas lá na faculdade eu decidi, eu quero me especializar nisso, porque a gente convive com comida o tempo inteiro, a todo momento. E você imagina uma pessoa que não lida bem com a alimentação ou com o seu corpo, ela vive uma batalha diariamente. Vira sofrimento. É um sofrimento diário. Ela vai comer, ela pensa que não poderia comer, mas ela está com fome. Só que ela não quer comer porque ela vai engordar, ou ela não quer comer porque ela quer emagrecer. Ou seja, para manter, ou seja, para emagrecer, a pessoa vive uma batalha. E isso gera muito sofrimento. Muitas emoções conturbadas. Ou você pode estar ali descontando emocionalmente alguma emoção que você não sabe controlar, porque você não tem outro repertório, e você busca na comida essa regulação emocional. O que seria isso? Você saber lidar com a emoção. Se você está com raiva, se você está cansada, fazer para aquela emoção aquilo que a emoção está pedindo. Se você está com raiva, comer não vai passar a sua raiva. Sim. Se você está cansada, comer não vai fazer você descansar. Se você tem uma leitura melhor do teu corpo, você tem consciência dos seus sinais de fome e de saciedade, você vai comer quando você está com fome e você vai perceber que está com uma emoção desregulada, porque a gente não separa as nossas emoções. Sim. Então, a gente sempre vai comer e vai ter uma emoção ali presente, mas descontar a emoção na comida
é um ato que muitas pessoas fazem. Então, lá atrás eu decidi, porque eu entendo hoje, e entendi na faculdade, entendi na minha especialização, entendi que é possível viver uma vida mais harmoniosa com a comida, com o corpo, e ainda assim conseguir, por consequência, ter um corpo harmonioso que a pessoa deseja. Só que quando você vai somente pelo corpo, somente pela magreza ou pela hipertrofia, a tendência é que essa pessoa sofra muito, porque se ela quer apenas o corpo, ela deseja apenas aquele corpo magro, ou ela deseja emagrecer porque ela está com sobrepeso ou obesidade, ela vai achar que a comida é vilã. E é aí que mora o problema. A comida é nossa parceira. Ela vai sempre fazer parte da nossa vida ao longo da nossa vida inteira e de todos os momentos. Então, uma pessoa que tem uma má relação com a comida, imagina, faça um convite para você e você não lida bem com a comida. Você recusa. Exatamente. Porque você não sabe lidar com a comida. Não, eu não vou, porque lá vai ter comida e eu não sei me controlar. Ou eu vou comer, mas aquilo vai me gerar uma culpa, uma vergonha. E aí depois eu vou ter, sei lá, um momento de compensação, de querer expurgar, ou de fazer muito exercício para compensar aquela caloria. Quando você tem um desconforto emocional ao pensar na comida, já é um alerta para você ficar atento, ficar atenta, porque isso não é normal. Normal é você ter um comportamento neutro com relação à comida. É você visualizar a comida e só tá vendo comida. A comida, ela ser combustível e não terapia. Por exemplo, esse bolo seu é comum. Sim. A gente é intolerante à Uhum. lactose. Uhum. A Grazi é Então, intolerante lactose e glúten. e glúten Uhum. também. E aí, se a pessoa está nesse sofrimento que você está falando, a gente, se fosse no nosso caso, a gente estaria sentada aqui, mas ao invés de estar presente no nosso bate-papo, mentalmente um sofrimento. Nossa, eu vou comer esse bolo, eu vou passar mal, não posso comer esse bolo, tira esse bolo daqui, ou então eu preciso sair daqui, senão seria tipo isso que você está falando. Exatamente. A pessoa olha para a comida, ela fala, eu não sou normal. Todo mundo pode comer, menos eu. E aí ela come, passa mal, ela não sabe lidar com aquele repertório que ela tem, ou ela descobre que ela é intolerante, e aí para ela poder fazer a mudança de comportamento, de mentalidade, até ela se adaptar, ela tem um processo ali de muito sofrimento. Isso é um desgaste, é uma batalha, é quase uma guerra, porque ela vai precisar comer, porque a comida ela vai nutrir o corpo para a gente sobreviver, só que ela é também afetiva, ela é social, ela faz parte de um casamento. Você vai no casamento, você não vai comer um bolo, não vai comemorar com uma taça de champanhe junto com os noivos, se for oferecido. Isso faz parte, a comida vai continuar fazendo parte. Qual é o caminho? O caminho é aprender a lidar com a alimentação. A quantidade, né? E entender a quantidade, como que ela vem para você entender que você está bem com a comida. Quando você reconhece os sinais de fome, quando você reconhece os sinais de saciedade. E para isso você precisa fazer o quê? Estar atento ao que você come. E estar atento não é questão de ver assim, não vou comer carboidrato, não vou comer, é isso que tem gordura. É você entender, eu vou comer isso que está aqui, porque eu quero comer, porque eu estou com fome, eu sei que eu estou com fome fisiológica, e eu quero comer porque é gostoso. E tá tudo bem. A pessoa não sofre com isso. Ela não pensa assim, nossa, eu não devia estar comendo porque eu estou de dieta. Eu não devia estar comendo porque é gordura. A pessoa que tem um comportamento neutro com relação à comida, ela não tem esses pensamentos de forma assídua, cotidiana, culposo. Né? É quase que uma briga. Imagina um relacionamento tóxico. É como se você tivesse um relacionamento tóxico com a comida, em que você quer sair dela, só que você não consegue. Mas por que não consegue? Porque a comida sempre vai fazer parte da sua vida. Você nunca vai conseguir sair dela. A comida, ela faz parte. Então, qual é o caminho desse relacionamento tóxico? Se relacionar bem com ele. Você aprender a entender o que teu corpo precisa, o que teu corpo quer, e aí você comer aquilo que vai saciar esse corpo. A gente vai comer por fome emocional? Vai. A gente come quando a gente está triste. Mas se a gente tem e reconhece os sinais de saciedade, a gente vai parar. A hora que a gente sente
Quem tem, por exemplo, compulsão alimentar mesmo, porque tem muita banalização desse termo hoje em dia. Imagina. Ela não consegue parar de comer, ela só para quando ela está passando mal. E essa é a leitura que a pessoa tem de saciedade, quando ela está passando mal, e aí ela já extrapolou o nível desse estômago. E aí, assim, porque às vezes as pessoas falam assim, eu tenho compulsão alimentar por doce. Isso não é compulsão alimentar, isso é um vício, é um comportamento, um hábito, Um né? hábito. Porque quem tem compulsão alimentar acabou de almoçar, assim, o prato preferido dela, e ela vai conseguir comer por cima daquilo pão puro, amanhecido, arroz frio, come o que tiver na frente, né? E isso é uma compulsão. Inclusive coisas que não estão na frente, por exemplo, coisas que estão no lixo. Sério? Sim, já aconteceu de ver na literatura e de ter pessoas que trazem relatos, né, como esse, de buscar na lixeira aquilo que jogou fora, porque não vou comer porque vou engordar, e vai na lixeira buscar aquilo que estava ali. Uma pipoca de um dia anterior, um bolo que às vezes estava ali jogado fora, que a pessoa joga fora porque ela não quer comer. E ela vai, ela busca. Enfim, realmente assim, é um processo doloroso. E a pessoa que tem, né, chega nesse ponto, a maioria das vezes é a pessoa que tem problemas da criação, ou o que traz mais ou menos isso? Deve ter alguma coisa como Faltou, como foi uma relação com a mãe, com o pai, o que traz isso? A causa do comportamento alimentar disfuncional seria esse comportamento em que a gente entende que não está normalizado, vamos entender dessa forma. Ele é um processo. A gente vai aprendendo ao longo da vida formas de se alimentar. E desde o começo, desde que a gente está na barriga da nossa mãe, a gente recebe alimentação. Né? A forma como esses pais se alimentam, a forma como essa mãe vai alimentar essa criança, vai introduzir ali repertórios para a vida dessa criança. É possível mudar, com certeza, mas precisa existir uma pré-disponibilidade para mudança. Né? É muito comum estar atendendo pessoas que querem que o filho emagreça, mas o filho ele não vai cozinhar, ele não vai à feira, ele não vai ao mercado. Então, como que chega essa comida em casa para essa criança, para esse adolescente? Ele compra na rua, ele recebe em casa. Então, assim, precisa de toda uma participação familiar para essa mudança. Então, sim, a gente aprende desde lá a nossa base que a alimentação, ela nutre nosso corpo, mas ela também satisfaz as nossas emoções. E essa relação com a comida, ela pode sim vir disfuncional dos pais, de às vezes a busca da mãe tá querendo emagrecer a todo custo, de ver que a mãe não come, ou de que ela restringe e depois volta a comer, porque a restrição pode levar a uma compulsão alimentar, né? Eu tenho uma cliente que o pai dela é caminhoneiro, então ele ficava muitos dias fora, né? E ela, de média de seus 4, 5, 6 anos, sentia muita falta desse pai, filha única, ficava só ela e a mãe. E toda vez que ele chegava, aí ele tomava um banho, tirava as coisas, e a primeira coisa que ele fazia é, vamos ali comprar um chocolatinho. Então, aquela era a forma dele dar amor para ela, dele compensar aquela ausência dele, né? Aí eles iam, compravam chocolate, enfim. Hoje ela está acima do peso, porque toda vez que ela está angustiada, ansiosa, carente, com um problema no trabalho, qualquer coisa que acontece na vida dela, o que ela faz? Se entope de chocolate. Porque aquilo traz conforto para ela. Só que ela não tinha a menor consciência disso. A gente conseguiu chegar nesse ponto no processo terapêutico. Mas é para você ver o quanto que nós comemos as nossas emoções, né? Exatamente, Carol. Emoção assumida não vira comida, né? Quando a gente... essa frase. Não é? Quando a gente entende as nossas emoções, a gente sabe nomear o que a gente está sentindo, a gente tem ali um caminho para poder lidar com ela. Se a gente não sabe o que a gente está sentindo ou não sabe nomear o que está acontecendo ali, o que acontece? Eu vou pelo hábito, eu vou pelo automático. Ela não sabia nomear e agora você ajudou ela a entender. Ela já entendeu. E agora o que ela vai fazer no teu trabalho com ela? Trabalhar repertórios para ela lidar com a carência, trabalhar repertórios para lidar com a ausência, para lidar com a frustração. Ao invés, assim,
tipo, dar nome às coisas mesmo, Sim. né? É o chocolate que eu quero ou é um abraço? Uhum. O exatamente. chocolate vai satisfazer a falta do abraço? Exatamente. Ou vai aumentar ali? Vai aumentar uma outra emoção, porque a pessoa está Exatamente. sentindo falta do abraço E não e vem o ela vai abraço, comer vem o e vai chocolate. sentir culpa porque comeu chocolate ainda. Aí ainda vem o arrependimento O depois. arrependimento. Aí queria 2 abraços agora. Exatamente. Então, assim, é muito importante a gente compreender as nossas emoções. Eu considero que a maioria das pessoas hoje, elas são analfabetas emocionais, Ah, sim, com certeza. né? Elas não sabem entender o que elas estão sentindo. Dá Às vezes, nome aos próprios sentimentos. tô angustiada, tô ansiosa, e às vezes não Às é. vezes tá triste, tô com depressão. Sim. Exatamente. Tô com raiva, tô sentindo um ódio. Gente, é só uma raiva. Ninguém, se a gente for parar para pensar na nossa história, quem é que ensinou para você lidar com raiva? Nada, ninguém. Ninguém. Muito pelo contrário, a gente não não podia fica nem assim, sentir. não, você não pode ficar assim, é pecado. Na verdade, é reprimir a raiva, É né? pecado, Reprimir, né? Deus não vai gostar. Homem não chora. Homem não Menina chora. bonita não chora. É, Exato. tem. Exatamente. Isso, Então, verdade. assim, é muito importante a gente ir já da base. A gente precisa entender as nossas emoções. E outra, a questão do comportamento alimentar, se a gente consegue ter esse caminho, ter uma construção, uma introdução alimentar bem interessante, de você apresentar comida para as crianças e de você comer de forma que você está entendendo seus sinais de fome e de saciedade, essa criança vai entendendo que a comida faz parte da rotina e não que ela deve brigar com a comida o tempo inteiro. Sim. Ô, Gilmara, na minha família tem essa conscientização da alimentação, né? Vem do meu avô. Meu avô era farmacêutico fitoterápico, então ele estudava muito, né? Tanto as questões das ervas, das plantas, e também das frutas, Olha que da interessante. vitamina, tudo. Então, ele criou essa cultura na nossa família, da relação da comida para nutrir, e não essa questão do prazer momentâneo de você comer, né? Então, vem da minha mãe, do meu tio, da minha tia, sobre tudo que a gente vai comer, tem muito isso, essa conversa na mesa. Olha, isso aqui faz bem para isso. Então, ele sempre sentava e explicava, ó, isso daqui vai ser bom para isso. Ah, você está sentindo isso? Isso é bom para o mal-estar, isso aqui. Então, tudo ele dava nome nas comidas e sempre era muito variado isso. E as questões das comidas ruins, né? Ah, uma pizza. A minha família já não tem muito essa cultura. E é uma coisa que vem do meu avô, passou para os meus tios, minha mãe. E hoje eu passo para o meu filho isso. Então, às vezes, a gente tem a conversa sobre isso. Ele mesmo fala, nossa, mas isso daqui é nutritivo, isso aqui é bom, isso tem bastante vitamina. Porque eu acho essa questão da educação também alimentar é muito legal, porque faz desde pequeno já ter uma consciência de que a comida, ela é para me nutrir. Ela tem que ter vitamina, ela tem que ter algum nutriente. Ela não é só para matar, encher a barriga, né? Então, eu acho muito legal isso que meu avô colocou ali. E você vê que da minha família são saudáveis, são pessoas que são mais magras. E eu acho que, lógico, né? Eu acho que tem a emoção, tem a genética, mas a parte da educação também eu acho que é muito importante. Com certeza. Gilmara, antes de você responder, deixa eu só mandar um recadinho para o cabeleireiro oficial do Date. Vamos lá. Você conhece essa pessoa maravilhosa? Ah, claro, com certeza. Assis Rodrigues, meu amigo pessoal e cabeleireiro também. Seu cabeleireiro também, falei, ele é o cabeleireiro oficial do das Date. estrelas. Tô apaixonada pelo loiro que ele faz. Eu tirei o meu, mas olha, já tô com saudade já. Eu também amo o trabalho do Assis e ele não só atende a gente, como também forma novos profissionais, né? E ele tem um título que eu acho muito bacana, que é o Mãos de Tesoura, né? Lá no salão dele tem vários troféus lá com tesouras de ouro, assim, é muito merecido. Gente, o corte do Assis no meu cabelo, ninguém consegue fazer igual. É sensacional. Então, um grande abraço para você, Assis. Eu amo você, amo sua vida, amo seu trabalho. E obrigado pela parceria aqui com a gente. Eu quero mandar um abraço para ele também. Pode mandar. Recebe os meus abraços aí, você e sua família, viu? Vocês moram no meu coração. Muito obrigada, viu? Pela amizade e por todo o trabalho que vocês já fizeram comigo. Bacana, muito bom. Agora responda, Graça. Vamos lá, por gentileza. Né? Conhecimento é poder, né? E autoconhecimento é liberdade. Isso é fantástico. Quando a gente tem alguém que passa para a gente informações valiosas como essa, a gente precisa realmente transmitir de geração em geração.
Agora, é importante sempre pensar que a gente está numa cultura que enfatiza outros movimentos e ter uma flexibilidade para lidar também com momentos em que a pizza vai estar presente, para que isso não se torne algo Proibido. muito enrijecido e Sim. proibido, alimentação proibida versus permitida. Sim. Mas que fantástico, essa questão geracional, ela é importantíssima. E como eu falei, conhecimento empodera e o autoconhecimento, ele liberta. Quando a gente sabe o que a gente pode, não pode, ou o que deve, ou o que não deve, ou o que essa comida vai me oferecer se eu tiver com raiva, se eu quiser comer por raiva, eu vou fazer uma escolha mais consciente. Então, é a consciência que traz para a gente a possibilidade de escolha. Sem isso, a gente não muda. A gente só vai mudar alguma coisa que a gente sabe e conhece que precisa de mudança, senão isso fica nublado, né? A gente sente o incômodo, mas não sabe de onde vem, a gente não sabe o que fazer. E se a gente não enxerga onde está o incômodo, a gente não é assertiva para resolver. Exatamente. Sim, Eu costumo dizer para meus clientes, falo, tem um vazamento lá na sua casa. Uhum. Como que você vai consertar esse cano sem você saber aonde que está o furo? Exatamente. Então, as metáforas são tão importantes para trabalhar, né? O conhecimento. A gente trabalha muito com o oculto, né? Muito com o invisível. Então, aí você vai criando na hora umas dinâmicas, umas metáforas ali. Isso. Para fazer a pessoa conseguir visualizar aquilo que está acontecendo dentro dela. Uhum. Mas essa questão das mudanças, eu passei por isso recentemente, né? Eu descobri a intolerância em dezembro. Olha, recente. E o leite em si, eu até não tive muita dificuldade, não, mas os derivados, eu entrei num sofrimento que, meu Deus, eu falei, gente, eu não vou dar conta, não vou conseguir, muito difícil. E agora, assim, tá mais tranquilo, sabe? Tem 3 meses aí que eu tô nesse processo, então, assim, eu estou acostumando. Eu estive na casa dos meus pais esse final de semana, e eu não pus nada que eu não podia na boca. E eu fiquei muito feliz com isso, porque casa cheia de criança, tinha sorvete, tinha doce. Minha mãe faz bolo, o bolo da minha mãe é uma delícia. E todo mundo comendo aquela coisa. E eu sentei na mesa junto com eles, comi meu isopor. Sabe aquelas bolachinhas de arroz? Eu acho aquilo puro isopor. Eu também acho. Comi meu isopor e conversando com eles, ele não me deu aquele mau humor que estava me dando, porque eu estava ficando mal-humorada. De sentar numa mesa onde estava todo mundo comendo tudo que eu gosto e eu não podia comer. Ou eu poderia comer, mas eu sabia que eu iria passar muito mal. E falei, não vale a pena. Então, quanto mais rápido a gente entende... Decide, né? E sustenta a decisão, sustenta, né? Mais rápido você sai da dor. Mais rápido você sai do sofrimento. E o importante é você conseguir achar motivos para prazer, para alegria naquele momento e outras coisas. Exatamente, Carol. Ter outro repertório ali, né? Você vai sair com um amigo, com uma amiga, ou para um date, né? Aproveitando aqui o trocadilho com date onde vão. Você vai sair com... A comida, ela é uma das coisas ali daquele momento. E muitas pessoas não sabem, ou não lidam, ou não tem outro repertório, e fica só na comida, né? Ou só na bebida, e acaba não trocando, não tendo aquele momento de prazer, de alegria, de estar com o filho, aí com o filho é só comida, né? Vamos fazer alguma coisa. A comida está presente, ela faz parte, mas ela não deve ser só a única função das relações sociais. A gente tem muitas coisas para poder trocar, né? Abraços, conversas, a comida é afeto. A gente precisa entender. E assim... A criança entende isso muito melhor do que a gente, né? Sim. As minhas crianças, elas ficam agora me policiando. Ontem a Maria ganhou uma barra de chocolate do pai dela. E eu falei assim, eu quero. Ela falou, tem lactose. Eu ouvi isso falar pra mim. Tem glúten e lactose. Falei, é só para não me dar, né? Eu falei, você tá dando graças a Deus de ter lactose, você não precisa dividir sua barra de chocolate comigo, né? Mas ela fica o tempo todo, mamãe, você vai passar mal. Tem um dia que eu comi uma coisa que eu não podia, ela falou assim, ixi, já vi tudo essa noite, você não vai dormir, você vai ficar a noite toda passando mal. Aí ela falou assim, você não gosta de dormir? Eu falei, eu amo dormir. Ela falou, mas se você comer isso, você vai ficar a noite toda passando mal.
Aí eu falei, gente, olha a consciência de uma criança de 6 anos e eu com 40 fazendo caca. Fala a verdade. Aí eu falei, É não. uma visão, assim, né, 360, que às vezes a gente Sim. não consegue ter essa percepção, porque a gente vai ficando tão calejado com a vida que a gente esquece de Normaliza o olhar, sofrimento. a gente esquece de olhar o simples. Sim. Né? A gente começa, parece que a transformar tudo em algo tão intenso e tão... Nossa, como é que eu vou resolver isso? E olha só a pergunta que ela fez, já trouxe É. consciência para você. Exatamente. Aquilo pesou tanto que eu falei, nossa, ela tem razão, gente. Às Muito vezes legal. uma noite de sono saudável é muito mais tranquila e gostosa do que uma colher de Com doce de certeza. leite. Vai valer a pena? Vai valer a pena, né? Exato. Essa escolha, essa exceção, ela vai valer a pena? Uma amiga minha nutricionista, quando eu passei com ela alguns anos atrás, ela falava assim, você precisa ter ali uma consciência de que se esse tiro vai valer a pena, se essa escolha ali vai valer a pena, sabe? Assim, para não queimar cartucho à toa. Esse bolo de chocolate, ele vale tanto a pena assim agora, ou você pode deixar para comer esse bolo em um outro momento que você sabe que vai ser difícil uma outra escolha. Estar com amigas ou numa festa, será que você precisa comer, sei lá, naqueles momentos mais cotidianos, de casa realmente? Será que essa vontade, ela vale tanto a pena? Então, ter essa consciência de fazer boas escolhas, ela vai muito dessa consciência. Se eu não tenho consciência disso, acaba que fica no automático, vira um hábito, e para você desconstruir um hábito, leva tempo. Só que vamos pensar, leva tempo, eu faço o que com isso? O tempo está passando de qualquer forma. Enquanto isso, você vai sofrendo. Enquanto isso, o sofrimento ele vai perpetuando ali, né? E trazendo angústia, consequências, isso emocionais e físicas, né? Sim. Porque se você não tem um autocontrole com relação à comida, e aí eu já estou partindo para as psicopatologias, já estou partindo para transtornos alimentares e também fisiológicos, né, como síndromes metabólicas, quando a pessoa já está com sobrepeso e com obesidade, ela vai ter muito mais dificuldade para se alimentar melhor, e não porque ela não quer. E aí está uma grande questão. Falar para a pessoa emagrecer que ela só precisa ter força de vontade, ou que só ela fechar a boca, é um grande sacrilégio você falar algo para uma pessoa que está passando por isso. Porque não é só você força não sabe de vontade. Que ela tá passando, a gente não tem um botãozinho de liga e desliga que a gente fala assim, é só ligar esse botão da força de vontade que você consegue. E a gente não consegue fazer isso de fechar a boca, porque a comida faz parte da nossa vida, ela é combustível, ela não é terapia, né? E assim, a gente precisa abastecer o nosso corpo diariamente, o tempo inteiro. Aí você fala para uma pessoa que é só fechar a boca. O que você entende de fechar a boca? Não posso comer. Não posso comer nada. A comida é ruim. E se você não pode comer... Se eu comer, eu tô errada. Você tá errada. Tanta coisa que vem, né? Se sente culpada por comer. Sim. Sendo que a comida, ela faz parte. E aí é que tá a grande questão. Eu preciso aprender a me relacionar melhor com essa comida, porque ela faz parte da minha vida e ela vai fazer ao longo de muito tempo. E aprender a fazer escolhas. O último aniversário infantil que eu foi do seu filho, Grazi. E eu falei, não, vou comer o docinho, não vou comer o bolo. Vou comer o salgadinho, mas vou preferir o assado. Uhum. Fazendo essas escolhas, né? Entendeu? E para você conseguir estar ali, usufruir também, mas com consciência. Só que uma pessoa num estado culposo, de vitimismo, desse dilema, né? Com a comida, não consegue fazer isso. Qual que é o primeiro passo para essa pessoa? Ô, Gilmara, antes de responder, a gente está no final do primeiro bloco. Gente, já acabou. Quem não conseguiu acompanhar, lá no YouTube, Deite Onde Van, vai estar o bloco inteiro, e vocês assistam, compartilham, toquem o sininho, sigam a gente, tá bom? Obrigada. É preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Se renasço a cada momento, meu destino na vida.